Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula de variáveis complexas. E o assunto de hoje refere-se a funções elementares. Então, o que são essas funções elementares? São as funções usuais que a gente trabalha no domínio real. Lá no domínio real, você trabalha lá funções do primeiro grau, do segundo grau, funções polinomiais, funções algébricas, função seno, cosseno, exponencial, logaritmo e por aí vai. O que a gente vai fazer na aula de hoje é pegar essas funções que a gente conhece quando se aplica no domínio real e estender o domínio dessas funções para o conjunto dos números complexos. Vamos elencar aqui algumas funções que nós vamos estudar. Aqui, ó, em primeiro lugar, nós temos as funções polinomiais e algébricas. Uma classe aqui muito importante de funções de variável complexa. Basicamente, pessoal, o que é mais importante quando nós vamos definir uma função elementar no domínio complexo é definir essas funções de tal forma que quando ela está no domínio complexo, ela mantenha suas propriedades essenciais. Aí, como eu falei, aqui a gente tem as funções polinomiais e algébricas. Nós temos aqui, que a gente já começou a ver, né? Mas vamos falar mais um pouco de funções exponenciais. A gente tem aqui as funções trigonométricas. E hiperbólicas. Aqui, pessoal, nós vamos, por exemplo, definir seno e cosseno no domínio complexo. Então, você vai ter, por exemplo, vamos entender aqui o significado do seno de i. O que seria o seno de i? O cosseno de 2i. Essas coisas que a gente não concebia no domínio real. E a gente vai ver que, apesar dessas funções trigonométricas elas preservarem as propriedades algébricas essenciais, mas vai acontecer, por exemplo, uma coisa diferente aqui. Por exemplo, você pega o seno e o cosseno. Vai acontecer uma coisa diferente que ele não tinha, essas funções não tinham quando elas estavam no domínio real, é que elas não são mais limitadas. O seno e o cosseno real, de variável real, é limitado entre menos 1 e 1. Só que no caso do seno e cosseno de números complexos, conforme vamos definir mais para frente, elas não são mais limitadas. Aí a gente vai definir também tangente, cotangente, secante, cossecante. E além disso, nós vamos colocar aqui as funções hiperbólicas. Aí a gente tem seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, tangente hiperbólica, etc. E depois, a função logarítmica. A função logarítmica. Ou seja, como será definido o logaritmo cujo domínio agora é o conjunto dos números complexos? Tirando o zero, conforme a gente vai ver que o zero continua de fora
domínio do logaritmo. Vamos começar aqui então com as funções polinomiais e algébrica. Bem, pessoal, uma função polinomial é uma função, aqui, olha, eu vou definir aqui. Seja z igual x mais y. Aqui é um número complexo com xy reais. Aqui, x a parte real de z e y a parte imaginária de z. Então, definimos a função polinomial de z de grau n como sendo aí nós temos isso aqui, olha. A função polinomial é esta aqui, olha. F de z igual. Aí eu tenho aqui, olha, A0. Aliás, eu vou colocar aqui. Vou colocar C. Eu tenho aqui, olha, C0 mais C1 Z mais C2 Z quadrado mais etc. Aqui, olha, mais Cn Zn. Então, isso aqui, olha, é uma função polinomial de grau n. Na verdade, eu estou escrevendo aqui um polinômio cuja variável é uma variável complexa, aqui o z, no caso. Onde, aí eu tenho que esclarecer aqui que C0, C1, etc., Cn até o Cn, todos esses coeficientes, eles são números complexos, pertencem ao conjunto dos complexos. Aqui, ó, pessoal, um exemplo bem simples de polinômio. A gente tem aqui, ó, um exemplo simples. Pega isso aqui, olha. F de z igual z quadrado. A função quadrática simples. Aí eu posso pegar aqui, pessoal. Eu posso pegar assim, olha. F de z igual z quadrado. Quem é z? É x mais y. Aí eu tenho aqui, olha, x mais y ao quadrado. Aí eu vou efetuar esse quadrado aqui. Esse quadrado aqui é simples de resolver. O quadrado primeiro mais o quadrado segundo, mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Aí fica assim, olha. X quadrado mais o quadrado segundo, que é menos y ao quadrado. Aí aqui vai ficar mais i 2xy. E a gente conclui aqui que a parte real de f de z igual a z quadrado é igual a quê? X quadrado menos y quadrado. E a parte imaginária de z quadrado é igual a 2xy. Então, aquela, eu defini uma função complexa, uma função quadrática simples, e aqui eu extraí a parte real e a parte imaginária. E se a função for um polinômio qualquer, um polinômio aqui de grau n, para um polinômio
de grau N. Temos o quê? Aí vamos colocar aqui o nosso polinômio. Eu tô aqui, pessoal. Olha só. F de Z igual... deixa eu colocar aqui. C0 mais C1Z mais C2Z quadrado mais etc. Cn Zn. O que é que eu faço aqui, pessoal? Eu quero encontrar a parte real e a parte imaginária desse polinômio complexo. O que é que a gente faz? Eu posso escrever isso aqui de uma forma mais compacta. Eu posso escrever assim, olha, que o f de z é igual o somatório dos CLs z elevado a L. Quando L vai de 0 até N. Quando L é 0, né? Aí eu tenho C0 aqui, olha. E o Z elevado a 0 é 1. Corresponde a esse termo. Quando L for 1, esse termo aqui. O L for 2, etc. Aí quando chegar em N, é esse último termo aqui. Pronto. Aí eu escrevi essa soma aqui de uma forma mais compacta. Esse CL, o conjunto dos CLs, são coeficientes complexos. Então eu posso escrever assim, olha. Onde CL igual, posso botar assim, ó, AL mais IBL com AL, BL reais. Observem aqui, pessoal, que esse N, ele é o grau do polinômio, né? Ele é um número natural completamente arbitrário. Ele pode ser 2, como nesse caso aqui. Aí o grau desse polinômio, ele é um número arbitrário. Ele pode ser 2, como a gente falou aqui, pode ser 10, pode ser 1000, pode ser 1 milhão. O número que você quiser que seja. E como é que a gente obtém a parte real e a parte imaginária disso aqui? Observe aqui, pessoal, que a gente tem uma potência. Uma potência de um número complexo elevado a um número natural. Nós vimos em aulas passadas que, para tratar dessas potências, né, é mais interessante a gente escrever o Z na forma trigonométrica. Que uma vez estando o Z escrito na forma trigonométrica, a potência é calculada imediatamente pela fórmula da potência. Então aqui, pessoal, vamos escrever Z na forma trigonométrica. Aí eu tenho isso aqui. Z, que é igual a x mais y, pode ser escrito assim. R cosseno de θ mais I seno de θ. Onde R é o módulo de Z. Eu escrevo aqui, eu estou usando essa notação, em vez de botar Z entre barras, porque é a notação mais enxuta. Usar o R para representar o módulo de número complexo. Aqui, ó, esse R é o quê? X quadrado mais Y quadrado, raiz quadrada. E o θ, que é o argumento, é o quê? É arco tangente de Y sobre X. Aí quem é o Z elevado à enésima potência? Isso aqui dá. Pela fórmula da potência, isso aqui fica assim, olha. R elevado a L cosseno de Lθ mais I seno de Lθ. Aí aqui, eu calculei a potência. Aí eu vou só multiplicar por CL. Aí aqui, olha, eu tenho
f de z, que é igual o somatório do L igual a zero até N. Aí eu vou colocar aqui, eu vou fazer a multiplicação desse CL pelo ZL. Aí vai ficar como? Vou colocar aqui o resultado. Pronto, pessoal, aqui está. Se eu fizer a multiplicação aqui, olha, desse CL pelo Z elevado a L, eu tenho isso aqui. E assim, pessoal, o que nós concluímos aqui? Nós podemos agora tirar a parte real e a parte imaginária de f. Então aqui, olha, nós temos que a parte real de f de z é igual ao quê? Eu vou colocar aqui, olha, o somatório de L igual a 0 até N de R elevado a L. Aí vai ficar aqui, olha, AL cosseno de L θ menos BL seno de L θ. E a parte imaginária de f de z é igual que a gente olha aqui, olha, é o somatório de L igual a 0 até N de R elevado a L. Aí vamos colocar aqui esse fator aqui. BL cosseno de L θ mais AL seno de L θ. Parte real e parte imaginária desse polinômio aqui de grau n, seja lá qual for o n. Um exercício aqui para vocês fazerem. Escreva as partes real e imaginária de f de z igual z à terceira. Isso aqui, pessoal, é um exercício simples também para vocês praticarem essa manipulação de funções elementares. E a gente tem ainda, pessoal, aqui, olha, uma função algébrica. Como é que é uma função algébrica aqui? É uma função desse tipo aqui, pessoal. Eu tenho aqui, olha, o f de z, isso aqui é igual olha aqui, olha. Eu tenho aqui em cima, eu tenho um numerador, eu tenho uma fração aqui, ó, um numerador e um denominador. No numerador, eu tenho isto aqui, olha, C0 mais C1Z mais etc. Cn z elevado a n. Então, eu tenho z elevado a n, né? N em cima, não embaixo. Deixa eu corrigir. Pronto, ok. E aqui, olha, eu tenho isto aqui, ó, D0 mais D1Z mais etc. dm z elevado a m. Então aqui, olha, uma função algébrica seria, aqui, ó, por exemplo, a divisão de polinômios aqui de um de grau n e outro de grau m. A gente pode também, pessoal, calcular aqui, olha, encontrar a parte real e imaginar isso aqui. Não é difícil, não. É só usar as regras de como fazer divisão aqui. Olha, eu tenho a forma como eu posso representar isso aqui.
E embaixo também posso usar. E usar a regra de divisão de números complexos. O procedimento ele é simples, porém ele é um pouco trabalhoso porque as expressões envolvidas são grandes. E a fórmula final, né? Quando eu tiver a parte real e a parte imaginária, vai ser uma expressão bem grande. Aí eu vou omitir aqui, mas vocês podem tentar em casa fazer esse cálculo. Qual a ferramenta que a gente usou para encontrar a, a parte real e a parte imaginária de uma função polinomial? A gente ainda pode tentar isso aqui, olha. É esse tipo de função aqui, olha. Para f de z igual essa função aqui, olha. Eu posso tentar essa função aqui. Olha aqui, olha. Z quadrado menos 1. Como é que eu encontro a parte real e a parte imaginária disso aí? Aí nós temos então o quê? F de z é igual a raiz quadrada. A z quadrado a gente escreveu. Deixa eu colocar aqui. Olha, z quadrado igual x quadrado menos y quadrado mais i 2xy. Aí vai ficar z quadrado menos 1, né? Então, a parte real disso aqui, ó, z quadrado menos 1, é x quadrado menos y quadrado menos 1. Aí vai ficar assim. X quadrado menos y quadrado menos 1. Aí vai ficar o que mais? Mais i vezes 2xy. Aí eu preciso calcular essa raiz quadrada aqui, dessa função complexa. Aí como é que eu calculo essa raiz quadrada? A gente viu em aulas passadas que uma forma eficiente de você calcular a raiz quadrada é usando a forma trigonométrica, que você tem a fórmula da raiz quadrada. Isso aqui eu posso escrever assim, ó, isso é raiz quadrada de quê? Isso aqui, escrevendo na forma trigonométrica, né? É um R cosseno de θ mais I seno de θ. Onde o R é o módulo dessa função aqui, desse complexo aqui, dessa função complexa. E o θ é o argumento. Aí a gente pode colocar assim, olha, onde R é igual, é isso aqui, olha, x quadrado menos y quadrado menos 1 ao quadrado mais 4x quadrado y quadrado, que esse aqui é o quadrado, né? Raiz quadrada. E θ, que é o argumento, é igual ao quê? É o arcotangente de 2xy dividido pelo o módulo aqui, raiz quadrada de x quadrado menos y quadrado menos 1. Aliás, perdão, módulo não, é 2xy dividido por isso aqui, deixa eu corrigir aqui. Deixa eu corrigir. Aqui, pessoal, é isso aqui. É x quadrado menos y quadrado menos 1. Pronto. Isso aqui é o argumento. Eu tenho o módulo e o argumento aqui, ó, desse número complexo dentro da raiz. Agora, eu tenho que tirar essa raiz quadrada. Aí, como é que eu tiro essa raiz quadrada? Eu uso a fórmula da raiz. Aí, como é que a gente faz isso? A gente viu que a raiz quadrada de um certo número complexo, um W, é o quê? É R elevado a 1 meio. Se for raiz cúbica, é 1 terço. Se for raiz quarta, é 1 quarto, etc.
Aí tem a parte aqui do argumento. Aí nós temos aqui, olha, o cosseno de quê? Vamos colocar aqui o argumento. Aí tem θ. Aqui, olha, θ sobre 2. Esse 2 aqui é o índice da raiz, que é a raiz quadrada. Se fosse outro índice, o índice n, era θ sobre n. Mais, aí tem 2π. Aí aparece um k aqui, e esse k divide por 2. Esse 2 de baixo aqui também é o índice da raiz. Aí, mais, e seno do mesmo objeto aqui, desse elemento aqui. θ sobre 2 mais 2π k sobre 2. E esse k, ele assume dois valores, 0 e 1. Isso porque a raiz quadrada, se fosse raiz cúbica, era 0, 1, 2. Se fosse raiz quarta, era 0, 1, 3. E assim vai. Se fosse uma raiz enésima, é 0, 1, 2, etc. até n menos 1. Isto é, então, pessoal, o nosso f de z. Observe aqui que o comportamento dessa função, ela depende do k. Então, para essa função raiz, né? Essa raiz de z quadrado menos 1, ela ficar bem definida, eu tenho que especificar um k. Então, eu tenho aqui, olha, pessoal, eu tenho f... Aqui, eu vou botar um índice k para dizer que essa função aqui também depende do índice k. Aí eu tenho aqui, olha, o f0 de z é igual ao quê? É o r elevado a 1 meio. Aí vai ficar aqui, olha, o cosseno de θ sobre 2. Aí quando eu boto aqui k igual a 0, fica, pronto, fica só isso aqui. Mais i seno de θ sobre 2. E aqui, pessoal, quando k for igual a 1, né, eu tenho o f1 de z igual. Aí eu tenho aqui, olha, r elevado a 1 meio, cosseno. Aí quando eu boto aqui o k igual a 1, aí fica 2 por 2 aqui, fica π. Esse termo aqui, olha. Aí fica assim, olha. θ sobre 2 mais π. Mais i seno de θ sobre 2 mais π. Aí aqui, pessoal, eu posso, olha, separar as partes real e imaginária aqui, ó, por exemplo. Aqui, olha, a parte real desse f0 de z é igual a r elevado a 1 meio cosseno de θ sobre 2. E a parte imaginária desse f de 0 de z é igual ao quê? É r elevado a 1 meio seno de θ sobre 2. Aqui, olha, na segunda forma aqui do f, quando o k for 1, você faz do mesmo jeito. Aí você encontra aqui a parte real e a parte imaginária. Onde o r aqui, olha, o r é dado por isso aqui. E o θ, o argumento é isso aqui, olha. Na verdade, o θ é o argumento de z quadrado menos 1, né? O argumento é aqui de raiz quadrada de z quadrado menos 1 ou é θ sobre 2, quando k igual a 0, ou então θ sobre 2 mais π. Aqui, pessoal, mais um exercício para vocês fazerem. Vocês vão resolver esse mesmo problema que nós colocamos aqui, o problema da raiz quadrada de z quadrado menos 1, né? Só que agora com raiz cúbica.
Aí vocês vão pegar essa função raiz cúbica de z quadrado menos 1 e vai escrever as formas dela, são 3 formas, que são 3 raízes. E vocês vão escrever as partes real e imaginária em cada uma das formas. Pessoal, e vamos ver agora a função exponencial. Então nós temos aqui o seguinte, pessoal. Eu tenho para aqui z igual x mais y, temos a exponencial. Aí eu tenho aqui, olha, e elevado a z, eu tenho aqui, olha, f de z igual e elevado a z. Ah, isso aqui é o quê? É exponencial de x mais y, que é igual e elevado a x, e elevado a y. Como eu venho falando, quando você tem uma função que ela era definida no domínio real e você estende esse domínio para o conjunto dos números complexos, você faz essa extensão de domínio de forma que a função preserve as propriedades essenciais que tinha no domínio real. Por exemplo, aqui, olha, aqui eu tenho uma exponencial de uma soma. Aí a gente traz para o domínio complexo a propriedade da multiplicação de potência de mesma base. Por definição, a gente define a exponencial tendo essas propriedades. Aí então isso aqui vai ficar assim, pessoal, olha, e elevado a x. Aí eu tenho aqui, olha, cosseno de y mais i seno de y. Aqui eu uso a fórmula de Euler para desenvolver essa exponencial aqui de y. Aí pronto, aí eu defino dessa forma que é exponencial de z. Aí, e o que acontece, pessoal, se eu usar outra base? Aqui, olha, e como definimos isso aqui, olha, f de z igual a elevado a z com a maior que zero. Com a base E, ficou tranquilo, tá tudo bem definido. Mas e com a base diferente de E? Uma base positiva, que não seja essa base aqui. É simples, pessoal, nós fazemos uma mudança de base. Vamos relembrar o que a gente faz quando eu tenho uma exponencial real. Aqui, pessoal, no domínio real temos f de x igual a elevado a x. Aí lá das funções reais, a gente pode, por exemplo, tirar o logaritmo. Quando a gente tira o logaritmo de uma exponencial, o expoente desce. Aí aqui, olha, eu tenho aqui logaritmo natural de f. Isso aqui é igual a x logaritmo de a. Aí, se eu tirar a exponencial disto aqui, eu volto ao f. Então, aqui, olha, o f é a exponencial de x logaritmo de a. Isso aqui, a gente faz isso para o domínio real, quando a exponencial é definida no domínio real. Aí, isso aqui, então, eu tenho que a elevado a x é igual a e elevado a x logaritmo de a. Isso aqui é um procedimento que a gente chama de mudança de base da exponencial. Quando a gente tem um exponencial agora a uma variável complexa e que a gente vai definir essa exponencial para uma base diferente da base E, a gente mantém essa forma aqui, preserva essa propriedade de mudança de base. Assim, pessoal,
eu tenho isso aqui, olha. No domínio complexo, definimos isso aqui, pessoal, olha. A elevado a z é igual ao quê? É a exponencial de z logaritmo de a. Sendo esse a um número real, o logaritmo de a não tem problema nenhum. É um número aqui real vezes o z aqui, olha, o z que é complexo. Pronto. Então, se eu quiser calcular a exponencial de um número complexo, com qualquer base positiva, eu faço dessa forma aqui. Aí, para calcular essa exponencial, eu uso essa definição que a gente fez de exponencial. Aí nós temos as propriedades usuais da exponencial. Por exemplo, a elevado a z1 mais z2, isto aqui é igual a elevado a z1 a elevado a z2. Aqui eu chamo de propriedade 1. A outra propriedade é esta aqui, olha. Eu tenho a z1 menos z2. Isso aqui é o quê? É a elevado a z1 dividido por a elevado a z2. Aí eu tenho essa outra propriedade aqui, olha. Eu tenho a elevado a z elevado a n. Isto é igual a elevado a nz. Pessoal, agora aqui, olha, nós vamos ver as funções trigonométricas e hiperbólicas. Como é que nós vamos definir essas funções? A gente tem que partir de um caminho, tem que ter um ponto de partida para poder definir essas funções. Então, o que a gente sabe aqui é o seguinte, a gente tem conhecimento da fórmula de Euler. A gente sabe que e elevado a iθ, isto é igual a cosseno de θ mais i seno de θ. E se eu colocar e elevado a menos iθ, eu coloco aqui, substituo θ por menos θ, né? Aí eu tenho e elevado a menos iθ. Isto aqui vai ser o quê? Cosseno de menos θ é cosseno de θ, pois o cosseno é uma função par. Aí eu tenho aqui, olha, o cosseno de θ. E aqui o seno de menos θ é igual a menos seno de θ, pois o seno é uma função ímpar. Aí eu tenho aqui, olha, mais, aliás, mais não, menos, e seno de θ. Aí o que acontece aqui, se eu somar essas duas equações aqui, essa parte do seno se cancela, desaparece. Aí fica só isso aqui, olha, 2 cosseno de θ. Aí eu tenho que cosseno de θ, isto é igual e elevado a iθ mais e elevado a menos iθ sobre 2. E por sua vez, o seno de θ é igual ao que? Se eu subtrair, o cosseno aqui desaparece. Cosseno menos cosseno desaparece. Aí fica ali 2i seno de θ. Aí vai ficar assim. Se eu subtrair aqui, olha. Aí eu isolar o seno, vai ficar e elevado a iθ menos e elevado a menos iθ, isto dividido por 2i. Claro, esse θ é um número real. Então, esse cosseno e esse seno são os cossenos e senos usuais, que a gente sabe fazer lá do domínio real. Agora aqui, olha, é que vem a definição. Para
z pertencente aos complexos, definimos, então, aqui, olha, cosseno de z é igual a e elevado a iz mais e elevado a menos iz dividido por 2. E seno de z, vamos aqui, olha, o seno de z é igual a e elevado a iz menos e elevado a menos iz, tudo isto dividido por 2i. Pronto. Definimos então o cosseno e o seno de números complexos arbitrários. Esses cosseno e seno são definidos assim de forma a preservar essa propriedade que o cosseno e o seno tinham quando estava definido para números reais, para o domínio real. E ainda nós aproveitamos essa definição de cosseno e seno. Onde tem cosseno e seno, tem tangente. Aí eu tenho aqui, olha. Tangente de z é igual seno de z dividido por cosseno de z. E por outro lado, eu posso definir também a cotangente. Cotangente de z é igual cosseno de z dividido por seno de z. E nós temos aqui, olha, a secante de z, que é igual 1 sobre cosseno de z, e a cossecante de z, que é igual a 1 sobre seno de z. Eu vou colocar aqui, pessoal, as principais propriedades do seno e do cosseno. As propriedades das outras funções, em geral, são extraídas dessas que eu vou colocar aqui, que são as propriedades essenciais que o seno e o cosseno têm. Aqui, olha, propriedade 1 é o seguinte. Cosseno ao quadrado de z mais seno ao quadrado de z, isto é igual a 1. A segunda propriedade é isso aqui, olha. Seno de z1 mais z2. Tanto mais como menos. Vou botar aqui as duas situações. Isso aqui é o quê? Isso é seno de z1 cosseno de z2 mais ou menos, se considerar o sinal de menos, aí vai ficar assim, olha, cosseno de z1 seno de z2. E a propriedade 3, né, é o seguinte, é que o cosseno de z1 mais ou menos z2, isto aqui é o quê? É cosseno de z1 cosseno de z2. Aí quando é mais ou menos aqui, aí eu boto aqui menos mais seno de z1 seno de z2. Essas três propriedades são, assim, o que eu posso dizer, são as impressões digitais do seno e do cosseno, suas essências. Isso é que faz o seno e o cosseno serem eles mesmos.
É que eu digo e repito. Para você definir no domínio complexo uma função que era definida no domínio real, você você define no domínio complexo de forma a função preservar as suas propriedades essenciais que ela tinha quando era definida no domínio real. Eu vou mostrar aqui para vocês a propriedade 1 e a propriedade 2. A outra eu deixo como exercício. Aí aqui, olha, a propriedade 1, o que ocorre aqui? Cosseno de z é igual a quê? E elevado a iz mais E elevado a menos iz dividido por 2. E aqui, olha, o cosseno ao quadrado de z é igual a quê? É levar isso aqui ao quadrado. Aí o denominador fica 4. E isso aqui ao quadrado, fica o quadrado primeiro, que é E elevado a 2 iz mais o quadrado segundo, que é E elevado a menos 2iz. Mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Quando eu multiplico esse aqui por esse, ele se cancela, fica sendo 1. São inversos um do outro. Aí vai ficar aqui mais 2. E aqui, olha, o seno dz é igual a E elevado a iz menos E elevado a menos iz dividido por 2i. E por sua vez, o cosseno ao quadrado, aliás, o cosseno não, o seno ao quadrado de z, isto aqui é igual a... Aí quando eu levo ao quadrado, o denominador fica 2i ao quadrado, fica menos 4. Aí fica menos 4. E em cima fica a mesma coisa aqui, ó, do cosseno ao quadrado, só que aqui é menos. Aí vai ficar assim, olha. E elevado a 2iz mais E elevado a menos 2iz menos 2. Aí, observe que aqui tem... Aí vamos somar aqui os dois, né? Então aqui, olha. Cosseno ao quadrado de z mais seno ao quadrado de z, isto é igual... Se eu somar aqui, olha, observe que aqui tem um menos aqui. Aí quando esse menos sobe, aí fica E elevado a 2iz menos E elevado a 2iz. Cancela. Aqui é a mesma coisa. E aqui fica mais, aí fica 2 quartos mais 2 quartos, que fica 4 quartos, que isso aqui é 1. Pronto. Aí fica verificada a primeira propriedade. Vamos para a propriedade 2. Eu tenho aqui, pessoal, olha, eu tenho seno de z1 mais z2. Isso aqui, pela definição do seno, isso é igual ao quê? É elevado a i z1 mais z2. E aqui, menos é elevado a menos i z1 mais z2. Tudo isto dividido por 2i. Eu coloquei mais, mas quando botar menos, fica a mesma coisa. Só bota aqui, menos, menos. Eu botei mais aqui só para simplificar o processo. Aí aqui, pessoal, eu tenho, olha, eu tenho isso aqui vai ficar assim. E elevado a i z1 E elevado a i z2. E aqui, menos E elevado a menos iz1 E elevado a menos
z2. Tudo isso dividido por 2i. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer alguns procedimentos algébricos aqui nessa expressão. O procedimento aqui, pessoal, será o seguinte. Vamos pegar aqui, olha. Eu tenho seno de z1 mais z2 é igual. Aí vamos repetir a expressão. É elevado a i z1 é elevado a i z2 menos é elevado a menos i z1 é elevado a menos i z2 dividido por 2i. Só que a gente vai fazer aqui um pequeno procedimento algébrico. Um procedimento algébrico que não vai modificar nada. Que é simplesmente somar esse numerador com zero. Quando você somar com zero, não dá nada, não dá o próprio elemento. Dá o mesmo elemento, né? Zero é elemento neutro. Pessoal, eu vou somar com isso aqui, olha. Eu vou somar com E elevado a menos I Z1 E elevado a I Z2. E quando eu somo, eu subtraio pelo mesmo termo. Que aí não altera nada o resultado aqui. Aí vai ficar E elevado a menos IZ1 E elevado a IZ2. Pronto. Aí eu vou repetir essa expressão aqui e vou fazer o mesmo procedimento adicionando e subtraindo outro termo. Aqui eu tenho a mesma coisa. Seno de Z1 mais Z2. Isto é igual. Aí eu vou botar aqui a linha. Aí vamos lá. E elevado a I Z1 E elevado a I Z2 menos E elevado a menos I Z1 E elevado a menos I Z2. Aí eu vou somar e subtrair. Só que agora eu vou somar com E elevado a I Z1 E elevado a menos I Z2. E subtrair pelo mesmo termo. E elevado a I Z1 é elevado a menos I Z2. Pronto, pessoal. Aqui, pessoal, então, olha só. Vou colocar aqui ela igual 2i no denominador aqui e 2i no denominador. Observe aqui, olha, essa expressão aqui. Eu tenho aqui o primeiro termo e o último termo aqui, olha. Observe que E elevado a I Z2 está em evidência. É fator comum aqui, olha. Então, eu posso colocar em evidência. Aí vai ficar assim. Aí eu tenho E elevado a I Z1. E aqui eu tenho menos E elevado a menos I Z1. Tudo isso multiplicado por E elevado a I Z2. Isso aqui, olha, eu estou operando esse primeiro termo com o quarto termo aqui. E agora, sobra esses dois termos para operar. Observem agora que E elevado a menos IZ1 é fator comum. Aí eu posso colocar em evidência. Eu vou botar primeiro esse termo aqui, que é o positivo, e depois eu boto negativo. Aí vai ficar assim, olha. Mais E elevado a menos IZ1. Aí isto é igual a... Aí fica aqui o quê? Quando eu boto em evidência, sobra E elevado a I Z2. E aqui fica menos E elevado a menos I Z2. Assim a gente olha esse outro termo aqui. Pronto. Aí eu fecho o colchetes, o parêntese.
Aí na outra expressão, a gente faz a mesma coisa. Observe aqui, ó, esses dois termos do meio aqui. E elevado a menos IZ2 é fator comum, então a gente coloca em evidência, né? Aí quando eu faço isso, olha, por que eu comecei daqui e não comecei das pontas? Porque vai aparecer esse parênteses aqui igual. Aí vai ficar aqui, olha. Vai ficar... quando eu boto E elevado a menos I, Z2 em evidência, vai ficar E elevado a I, Z1, menos E elevado a menos I, Z1. E multiplicado por E elevado a menos I, Z2. Agora vamos operar os termos das pontas. Aí aqui, E elevado a IZ1 é fator comum. Aí eu coloco ele em evidência. Aí vai ficar E elevado a IZ1 vezes, abre parêntese, E elevado a IZ2 menos E elevado a menos IZ2. Pronto. Aí, vamos continuar agora. O que é que eu faço? Aqui eu tenho seno de Z1 mais Z2, essa expressão aqui. Só que ao mesmo tempo, o seno de Z1 mais Z2 é essa outra expressão aqui, olha. Então, vamos somar as duas? Aí se eu somar isso aqui, olha, eu tenho, vou aqui, somando-se, a gente tem o quê? 2 seno de Z1 mais Z2, isto é igual, aí vamos colocar aqui uma linha bem grande de fração. Aqui, olha, se a gente somar isso aqui, olha só, isso aqui é fator comum. Esse parênteses aqui, ó, E elevado a IZ1 menos E elevado a menos IZ1, aqui é a mesma coisa. Aí vai ficar assim. Olha, E elevado a IZ1 menos E elevado a menos IZ1. Aí fica o quê? Multiplicado por E elevado a IZ2 mais E elevado a menos I, Z2. E agora aqui, olha, também ó, esse parêntese aqui é um fator comum. Aí vai ficar assim, olha. Eu, quando somo, né, o parêntese fica em evidência, aí vai ficar mais. Vou começar aqui, olha, pelo de baixo aqui. E elevado a I, Z1 mais E elevado a menos I, Z1. Aí isso aqui vezes o parêntese. E elevado a I, Z2 menos E elevado a menos I, Z2. Pronto. Tudo isso dividido por 2i. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou quebrar isso aqui em duas frações. Vou botar 2i aqui e vou colocar 2i aqui, olha. Aí eu vou quebrar isto. Pronto, quebra essa linha aqui. Aí vai ficar assim, ó. Pronto. Beleza. O próximo passo é o quê? Eu vou passar esse 2 dividindo. Aí vai ficar aqui, olha. Vai ficar seno de Z1 mais Z2. Isto é igual... Pronto, pessoal. Eu só dividi aqui esse 2 aqui, olha. Aí ficou o seno de Z1 mais Z2, né? Aí quando eu desci o 2 dividindo, aí eu coloquei aqui o 2 e o 2 aqui, olha. Preste atenção. Isso aqui, esse parênteses aqui, olha, dividido por 2i, isso aqui, na verdade, pessoal, isto é o seno
de Z1. Isso aqui, ó. Se vocês prestarem atenção, isso aqui nem é nada mais, nada menos. Seno de Z1. E esse outro fator aqui, pessoal, isto é, olha, E elevado a IZ2 mais E elevado a menos IZ2 sobre 2. Isto é o cosseno de Z2. E aqui, isto é o cosseno de Z1 e o seno de Z2. Então, nós concluímos o quê? Que seno de Z1 mais Z2, isto é igual a seno de Z1 cosseno de Z2 mais cosseno de Z1 seno de Z2. Se eu botar menos aqui, o procedimento é o mesmo, aí vai aparecer menos aqui. Lá na expressão, na propriedade 3, né, na expressão do cosseno de Z1 mais Z2, você faz um procedimento parecido com esse aqui, e você vai chegar na mesma expressão. E pessoal, olha, fica verificada aqui a propriedade 1, a propriedade 2. E a propriedade 3 se verifica de forma parecida com a propriedade 2. Mais um exemplo, um exemplozinho aqui simples, para a gente verificar uma coisa interessante. Exemplo. Calcule cosseno de 2i e seno de 2i. Pessoal, olha que coisa assim estranha. O que é cosseno de 2i? Seno de 2i. Nós somos acostumados a calcular cosseno e seno de números reais. Calcular lá o cosseno de 3π sobre 2, cosseno de π, cosseno de π sobre 2, essas coisas. Mas cosseno de 2i, seno de 2i, o que vai gerar essas operações? Vamos ver aqui. Vamos usar a definição do cosseno e seno e calcular. Olha aqui, olha. Cosseno de 2i, isto é igual. Pela definição, isso é E elevado a i, aí aqui, olha, 2i, mais E elevado a i, a menos i, né? Vezes 2i, dividido por 2. Aí isso aqui vai dar igual o quê? Olha, eu tenho aqui, olha. I com i dá menos 1. Aí vai ficar E elevado a menos 2. E aqui eu tenho mais. I com i dá menos 1 com menos mais. Vai ficar E elevado a 2. Dividido por 2. Onde é aproximadamente. Esse é um número irracional. Ele tem infinitas casas decimais e não periódicas. Mas ele, nas duas primeiras casas decimais, ele é esse aqui, olha. 2,71. Isso aqui então, pessoal, olha, cosseno de 2i. Isso aqui vai ser aproximadamente, se eu for calcular isso aqui numericamente, 3,74. Aí vamos calcular o seno. O seno de 2i é igual. Aí vamos lá. E elevado a i vezes 2i menos E elevado a menos i vezes 2i dividido por 2i. Aí vai ser o quê? Vai ficar aqui, olha. E elevado a menos 2 menos E elevado a 2. Isso aqui dividido por 2i. Aí isso aqui vai dar igual, vamos ver. E pessoal, fazendo esse cálculo aqui, isso aqui é
menos 3,48 dividido por i. Se eu for multiplicar por i embaixo e em cima, aí fica menos aqui, né? Aí é como se o i sobe com sinal de menos. Aí vai ficar 3,48i. Então aqui, olha. O cosseno de 2i é igual a 3,74. Na verdade é aproximado. Aqui, olha. Cosseno de 2i é aproximadamente 3,74. E o seno de 2i está igual a 3,48i. Vamos olhar aqui esses valores. Quando a gente tem um cosseno e o seno de números reais, seja lá qual for o número real que nós operarmos com o cosseno e o seno, os valores sempre vai estar entre menos 1 e 1. Por isso que lá no domínio real, o cosseno e o seno são funções limitadas. Mas aqui, no domínio complexo, olha o que acontece aqui, olha. Cosseno igual a 3,74. Olha aqui que coisa interessante aqui, olha. Ele superou 1, que quando a gente tem um cosseno de número real, ele não pode superar 1, mas aqui supera. E aqui, olha, o seno. 3,48i, dá um número imaginário puro aqui, olha. Um seno. Então, o que acontece aqui? Acontece uma coisa muito importante aqui com o seno e o cosseno. Quando eu tenho o seno e o cosseno com domínio complexo, com domínio sendo o conjunto dos números complexos, a imagem dessas funções, do cosseno e do seno complexo, vai ser não mais o intervalo de menos 1 a 1, mas vai ser todo o conjunto dos números complexos. Eu posso ter um cosseno que resulta, sei lá, em 100, em 1 milhão, em menos 10.999, ou 1 mais 99i. Enfim, agora elas deixam de ser limitadas quando eu estou no domínio complexo. Vou colocar então esta observação aqui, olha. O domínio de cosseno de z e seno de z é o próprio conjunto dos números complexos. Aliás, o domínio não, perdão, a imagem. O domínio também, o domínio é C, agora eu vou colocar aqui, o domínio. A imagem de cosseno de z e seno de z é também os complexos. Aí eu tenho ainda, pessoal, as funções inversas. Eu defini o cosseno, seno, tangente, etc. Aí, sendo assim, se W igual cosseno de Z, isso aqui, pessoal, é equivalente a dizer que... Aliás, deixa eu corrigir isso aqui. Z se Z é igual ao cosseno de W, isso é equivalente a dizer que W é igual arco cosseno de Z. Aí a gente define aqui o arco cosseno. E aqui, se Z igual seno de W, isso é equivalente a dizer que W é igual arcosseno de Z. Se Z igual a tangente de W, isso aqui é equivalente a dizer que W igual arco tangente
de Z. E ainda, pelo mesmo raciocínio, a gente pode definir arco secante, arco cossecante e arco cotangente. Aqui acontece uma coisa interessante com, por exemplo, o arco cosseno e o arco seno, é que lá no domínio real, pelo fato do cosseno e o seno ter a imagem no intervalo de -1 a 1, o domínio do arco seno e do arco cosseno corresponde ao intervalo de -1 a 1. Só que dessa vez, como a imagem do cosseno e do seno aqui no domínio complexo é todo o conjunto dos números complexos, então o domínio do arco cosseno e do arco cosseno é também o conjunto dos números complexos. Então essas funções aqui ela não tem mais o domínio restrito. Ela agora tem como domínio todo o conjunto dos números complexos. Então eu vou colocar isso como observação. Domínio de arco seno e arco cosseno é C. Aí agora, pessoal, nós vamos definir aqui, ainda dentro desse mesmo tópico, as funções hiperbólicas. Aqui, pessoal, essas funções hiperbólicas, a gente define aqui, olha, o cosseno hiperbólico de Z. A gente tem um cosseno e tem um cosseno hiperbólico. O cosseno hiperbólico é definido assim: e elevado a Z mais e elevado a menos Z dividido por 2. O cosseno normal é e elevado a IZ mais e elevado a menos IZ. Tem um I aqui. O cosseno hiperbólico não, é só o Z. Aí o nome dessa função aqui é cosseno hiperbólico. Aí eu tenho aqui essa outra função aqui, olha. Seno hiperbólico de Z, que é igual a elevado a Z menos e elevado a menos Z dividido por 2. O nome dessa função aqui é seno hiperbólico. E ainda a gente pode definir a tangente hiperbólica. Tangente hiperbólica de Z é o quê? Seno hiperbólico de Z dividido por cosseno hiperbólico de Z. A gente tem a cotangente hiperbólica de Z, que é igual o seno hiperbólico de Z dividido por cosseno hiperbólico de Z. Aí aqui a gente tem ainda a secante hiperbólica de Z, que dá igual 1 sobre cosseno hiperbólico de Z. E nós temos aqui a cossecante hiperbólica de Z, que dá o quê? 1 sobre seno hiperbólico de Z. Essas funções hiperbólicas aqui, cosseno hiperbólico, seno hiperbólico, tangente hiperbólica, etc., elas aparecem muito quando a gente está estudando relatividade especial. Que quando nós estudamos relatividade especial, nós não estamos mais trabalhando com o espaço euclidiano. No espaço euclidiano, as distâncias se preservam quando a gente faz uma transformação dentro de uma circunferência. Ela se preserva por rotações na circunferência. Na relatividade especial, que nós temos o chamado espaço de Minkowski, a distância não é mais definida na métrica de Pitágoras.
Que na métrica de Pitágoras a gente tem isso aqui, olha, x quadrado mais y quadrado. Aí isso é igual d quadrado. Lá no espaço Minkowski a gente tem um negócio assim, olha. X quadrado menos y quadrado. Enquanto aqui a métrica pitagórica ela é preservada quando a gente tem uma rotação circular, né, dentro do círculo. Essa métrica aqui, que a gente chama de métrica de Minkowski, ela é preservada quando você tem a chamada rotação hiperbólica. Você faz uma transformação das distâncias dentro do hipérbole. Aí as distâncias se preservam. Por isso é que é cosseno hiperbólico, seno hiperbólico, tangente hiperbólica. Elas aparecem porque elas se adequam a esse tipo de métrica aqui. E além do mais, essas funções elas aparecem em problemas de equações diferenciais, em resolução de equações diferenciais parciais. Por exemplo, num problema que você tem a penetração de partículas quânticas em barreiras, e você vai resolver a equação de Schrödinger, aparecem funções hiperbólicas. Ou então, lá no problema da eletrostática, quando você vai calcular o potencial eletrostático em fronteiras retangulares, aí você vai resolver a equação de Laplace. Aí aparecem também essas funções hiperbólicas. Vamos aqui, pessoal, às propriedades. As propriedades essenciais do cosseno hiperbólico e do seno hiperbólico. Aqui, a primeira propriedade é essa aqui, olha. Cosseno hiperbólico ao quadrado de z menos seno hiperbólico ao quadrado de z igual a 1. Se fosse o cosseno e o seno usual, era cosseno mais seno. Mas como são funções hiperbólicas, aí fica cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado, que dá 1. A demonstração, vou deixar como exercício. Vocês pegam lá, vem da própria definição de cosseno hiperbólico e de seno hiperbólico. Aí eu tenho essa outra aqui, olha. Cosseno hiperbólico de Z1 mais Z2, isto aqui é igual a cosseno hiperbólico de Z1 cosseno hiperbólico de Z2. Aí aqui, olha, aí fica mais. Se fosse o cosseno comum, aí ficava menos aqui. Aí vai ficar aqui, olha, seno hiperbólico de Z1 seno hiperbólico de Z2. Aí quando eu for menos, aí aqui é menos. E tem outra propriedade. É que o seno hiperbólico de Z1 mais Z2 é o quê? É seno hiperbólico de Z1 cosseno hiperbólico de Z2 mais cosseno hiperbólico de Z1 seno hiperbólico de Z2. E quando for menos, aí entra aqui o sinal de menos também. Isso aqui são as propriedades essenciais do cosseno hiperbólico e do seno hiperbólico. As outras propriedades, elas vêm dessas propriedades aqui. A verificação dessas propriedades é muito parecida com a forma que a gente verifica essas mesmas propriedades aqui, só que com cosseno e seno. Aí, por exemplo, essa cosseno hiperbólica ao quadrado e seno hiperbólica ao quadrado, eu faço do mesmo jeito. Eu pego o cosseno hiperbólico em termos da exponencial, da definição exponencial, né? Aí faço o quadrado e faço o seno hiperbólico ao quadrado. Aí subtraio. Aí vai dar 1. Aqui, essa outra propriedade aqui, eu vou verificar de forma parecida com a qual eu verifiquei aquela do seno de Z1 mais Z2. E aqui é a mesma coisa. Aí eu deixo como exercício para vocês verificarem aqui essas propriedades, porque senão vai estender demais. A aula já se estendeu bastante, aí eu vou enxugar aqui essas verificações. Vamos colocar aqui 2 exemplos. Calcule isso aqui, ó. Seno de
vou botar aqui, seno não, cosseno. Cosseno de IZ e seno de IZ. Quanto é que vale isso aqui? A gente definiu cosseno de Z e seno de Z, mas quanto é que vale cosseno de IZ? Aqui, pessoal, pela definição do cosseno, cosseno de IZ é igual ao quê? E elevado a I, aí quem é o argumento do cosseno aqui é Z. Ela é IZ, né? IZ mais elevado a menos I e Z dividido por 2. Aí isso aqui dá igual. Olha, I com I dá menos 1. Aliás, I com I dá menos 1, né? E com menos dá mais. Aí isso aqui fica elevado a Z. Aí isso aqui fica... Vou colocar esse segundo termo aqui na frente. Aí fica E elevado a Z. Mais... Aqui, olha, fica I com I menos 1. Aí fica E elevado a menos Z sobre 2. Aqui eu tenho E elevado a Z mais E elevado a menos Z sobre 2. Isso aqui é o cosseno hiperbólico de Z. Ou seja, cosseno de Z é igual a cosseno hiperbólico de Z. Aí vamos aqui, olha. Agora, seno hiperbólico. Aliás, seno hiperbólico não. Seno de IZ é igual ao quê? Vamos colocar aqui a definição do seno. Aí fica E elevado a I. Aí fica IZ. Menos E elevado a menos I e Z. Dividido por 2I. Aí isso aqui dá igual ao quê? E elevado I com I dá menos 1, né? Vai ficar menos Z menos E elevado a Z dividido por 2I. Aí se eu posso botar o menos em evidência, isso aqui fica menos E elevado a Z menos E elevado a menos Z dividido por 2I. Aí o que é que eu faço? Quando eu subo I, o I sobe menos I, aí com menos fica mais. Aí isso aqui fica I elevado a Z menos E elevado a menos Z dividido por 2. Isso aqui, pessoal, isso é o seno hiperbólico. Então isso aqui é igual a I seno hiperbólico de Z. Ou seja, o seno de Z é igual a I seno hiperbólico de Z. Essas duas expressões aqui, pessoal, elas aparecem muito também em problemas de ótica. Quando a gente tem a reflexão total. Aí aparecem essas expressões aqui. Pessoal, alguns exercícios aqui. 1. Calcule para letra A, Z igual a I, e letra B, Z igual 1 mais I. Aí vamos lá, calcular o quê? Cosseno de Z, seno de Z, tangente de Z, secante de Z, cossecante de Z, cotangente de Z, e aqui o que mais? Cosseno hiperbólico de Z, seno hiperbólico de Z, tangente hiperbólico de Z, secante hiperbólico de Z
cossecante hiperbólica de Z, cotangente hiperbólica de Z. Pronto. Vocês vão fazer essas operações para Z igual a I e Z igual a 1 mais I. Aí eu vou botar aí aqui. Use calculadora científica para a gente ter os valores numéricos, os valores numéricos. Número 2, pessoal. Encontre expressões para... Aí aqui eu tenho... Letra A. É seno de x mais iy. E cosseno de x mais iy. Quero que vocês encontrem uma expressão para cada uma dessas operações aqui, ó. Seno e cosseno de x mais iy. Com x, y reais. Letra B. Vou colocar aqui. Seno hiperbólico de x mais iy e cosseno hiperbólico de x mais iy.